Olá, a Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que estabelece cobrança de 20% de impostos sobre artigos de até $50 comprados no exterior. O plenário aprovou ainda projeto que cria um cadastro de condenados por crimes contra as mulheres. Outro aumenta a pena para homicídios e agressões praticados nas escolas. E aprovou regime de urgência para 2 projetos que renderam discussão. Um deles equipara aborto de fetos com mais de 22 semanas a homicídio, mesmo em caso de estupro. O outro proíbe delações premiadas de réus presos. Vamos começar com a tributação das compras de até $50 no exterior. Essa medida está incluída no projeto do governo que cria um programa de benefícios fiscais para montadoras de automóveis que investirem em tecnologias de baixa emissão de carbono, como os veículos híbridos e elétricos. O projeto cria o programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER, com incentivos financeiros de R$19,3 bilhões em 5 anos. A proposta foi considerada um incentivo à indústria nacional e ao desenvolvimento da tecnologia de baixo carbono, como disse o deputado Sidney Leite, do PSD de Amazonas. Indústria essa que requer uma retomada, porque, sem dúvida nenhuma, um segmento estratégico para geração de emprego, geração de renda e também na estruturação de toda a sua cadeia produtiva, seja das montadoras em si, seja de quem fornece as peças, seja das lojas revendedoras. Mas o que rendeu muita polêmica foi o trecho que estabelece cobrança de 20% de impostos sobre artigos de até $50 comprados no exterior, o que equivale a pouco mais de R$250. Essas compras hoje são isentas. O governo argumentou que a isenção prejudica as empresas brasileiras, que não conseguem competir com a indústria chinesa. A proposta original previa alíquota de 60% para essas compras, taxa que foi reduzida para 20% pela Câmara, depois de muita negociação. Depois de aprovado, o projeto foi enviado para a sanção presidencial e já pode virar lei, mas foi criticado no plenário pela deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo. É que esse projeto, que a gente foi contra por uma razão muito simples, primeiro, por conta daquele aumento de tributação que ninguém quer falar, né? A questão das blusinhas, houve aumento de tributação e para o mais pobre, para aquele que importa, 20% colocaram lá o escalonamento, diminuiu o dano. Agora, o que a gente tem que debater aqui, gente, é isonomia tributária para a indústria nacional. A indústria nacional realmente não pode ser penalizada, mas o cidadão não pode ser penalizado. A Câmara também aprovou o projeto que cria um cadastro nacional de pessoas condenadas por crimes como feminicídio, estupro, assédio sexual, lesão corporal e filmagem não autorizada de ato sexual. O cadastro também vai listar os condenados por violação sexual por meio de fraude, importunação sexual, perseguição e violência psicológica contra a mulher. Depois de aprovado, seguiu para análise do Senado. O relator, deputado Dr. Jaziel, do PL do Ceará, disse que a intenção é prevenir crimes contra as mulheres. É um projeto que vai fazer exatamente a diferença, que vai trazer um norte, uma orientação para as mulheres que sofreram agressões, não possam ver as mesmas pessoas cometendo com outras pessoas, com outras mulheres, a mesma criminalidade, a mesma crueldade que assim aconteceu na sua vida. O plenário aprovou ainda outro projeto contra a violência, mais especificamente contra a violência praticada nas escolas. A proposta foi apresentada pelo governo e aumenta as penas para homicídio e lesão corporal praticados nas escolas. E o homicídio cometido dentro de instituição de ensino passa a ser considerado crime hediondo, o que faz com que o condenado fique mais tempo na cadeia. O projeto, que já foi enviado para o Senado, lista uma série de agravantes que podem elevar as penas para esses crimes em até 2/3. Para o relator, deputado Jorge Goeten, do PL de Santa Catarina, é preciso aumentar as penas para coibir crimes dentro de escolas. Os brasileiros têm testemunhado um alarmante aumento exponencial no número de delitos dessa natureza, que vão desde infrações contra a honra, como a injúria, calúnia e difamação, até verdadeiros massacres cometidos contra alunos e professores. É certo que esse panorama origina-se principalmente da falta de adequada resposta penal aos transgressores. O plenário também aprovou regime de urgência para 2 projetos que provocaram discussão no plenário. Um deles permite delação premiada apenas se o colaborador estiver solto e não preso. O projeto foi criticado pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. E o 4372 é muito grave, porque é um 4372 o que fala da delação premiada, que é um projeto casuístico que pode tirar, né, a condenação do Bolsonaro e, inclusive,
do mandante do assassinato da Marielle. Para nós é muito grave que esteja na pauta. O regime de urgência foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Para o deputado Luciano Amaral, do PV de Alagoas, proibir delações de réus presos é uma forma de evitar pressão na cadeia. Chegou a hora de enfrentarmos esse tema, de aprimorarmos a lei de colaboração premiada, de impedir que colaborações de réus presos sejam feitas de maneira sob pressão, sobre o caso de praticamente uma tortura. Com o regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Foi o que aconteceu também com outro projeto que tem sido debatido há semanas. Esse projeto equipara o aborto de feto acima de 22 semanas a homicídio, mesmo nos casos de estupro. Hoje, o Código Penal prevê pena de até 3 anos de prisão para quem praticar o aborto. A proposta eleva a pena para até 20 anos de prisão, no caso em que há viabilidade fetal, ou seja, quando a gravidez pode ser levada até o fim. Em maio, o Conselho Federal de Medicina proibiu os médicos de realizarem aborto em fetos acima de 22 semanas, resolução que foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Acima dessa idade, o método utilizado é a chamada assistolia fetal, uma injeção de produtos químicos. Esse método foi usado para justificar a necessidade de proibição, como disse o deputado Eli Borges, do PL de Tocantins, autor do requerimento de urgência. Eu sou autor da urgência do projeto da assistolia e foi aprovado por unanimidade dessa casa. A minha gratidão, a compreensão dos parlamentares sobre esse procedimento que vai de encontro ao que propõe o Conselho Federal de Medicina. O regime de urgência foi aprovado de maneira simbólica, contra os votos do PSOL, do PT e do PCdoB. Para a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, o projeto prevê punição para a vítima do estupro maior que a pena do estuprador. Carregar uma gestação nessas condições é tortura, porque não basta ter sido estuprada. Não basta ter ficado grávida depois de ter sido estuprada. O que os deputados propõem é que essa menina, caso ela diga, basta, chega, não terei um filho de um estuprador, ela deve ficar presa por 20 anos, enquanto o estuprador ficará preso por 8 anos. E os recentes episódios de trocas de ofensas e ameaças de violência física entre parlamentares, especialmente durante os trabalhos das comissões, fizeram com que a Câmara aprovasse projeto que permite punição ágil para o deputado ou deputada acusados de quebra de decoro. O projeto autoriza a mesa diretora da Casa a propor a suspensão do mandato de deputado federal por até 6 meses. Essa decisão deverá ser analisada pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar em até 3 dias úteis, e o deputado afastado poderá recorrer da decisão ao plenário da Câmara. Durante o período em que estiver suspenso, o parlamentar não poderá votar e perderá várias prerrogativas, inclusive o direito a gabinete e assessores. A medida já está em vigor. O relator, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, justificou a necessidade de mais agilidade nesses casos. O que cabe para suspender um parlamentar já está no Código de Ética dessa casa desde 2001. E nós temos visto que não tem sido suficiente para manter um ambiente de urbanidade na nossa casa. Por isso, a necessidade de medidas como essa. O plenário aprovou ainda projeto que suspende as metas de desempenho dos hospitais conveniados ao SUS no Rio Grande do Sul até o final de 2025. O projeto, que já seguiu para o Senado, foi apresentado pelo deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, e teve parecer favorável do relator, deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro. O objetivo é poupar os hospitais das punições caso a sobrecarga e prejuízos provocados pelas enchentes desse ano impeçam o cumprimento das metas. E esses foram os principais destaques do plenário da Câmara essa semana. Até a próxima!